Oi pessoal, tudo bem? Para essa semana a gente vai fazer a correção das atividades da lista da semana anterior às verificações de aprendizagem e a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. Eu fiz os vídeos com captura da tela do meu computador, porque dessa forma vocês podem ir acompanhando as perguntas e as respostas na tela enquanto ouvem os comentários que eu vou fazendo. Então, para essa semana é isso, é correção. No fim da lista tem uma ou duas perguntinhas para preparar para o próximo conteúdo. É importante que vocês respondam, tá? Lembrando sempre de colocar data e lembrando também de ler as orientações da lista e de me procurar no estudo orientado sempre que for necessário, tá? Então, acompanhem o vídeo e boa semana para todo mundo. Oi pessoal, nessa semana a gente vai fazer correção da lista da primeira parte sobre arte neoclássica. Então vamos lá. Questão 1. Explique a idealização na arte. A resposta, segundo o texto de vocês, né? A idealização na arte acontece quando o artista, ao invés de representar sua observação da realidade, decide criar representações segundo seus ideais de beleza, ou seja, é a busca de um belo inatingível naturalmente. A exemplo do texto, Winckelmann, 1717-1768, sob a influência das descobertas de Pompeia, escreve o livro Pensamentos sobre a imitação das artes gregas, onde teoriza os princípios do neoclassicismo. Para ele, a beleza não pode ser encontrada na natureza, porque esta é imperfeita. Por isso, o artista deve procurar o belo ideal, ou seja, a síntese abstrata de todas as belezas. Nesse mesmo texto, o autor ele vai além, porque ele afirma que essa síntese já foi alcançada pelos gregos e que não se podia mais criar essa beleza ideal. O que se podia fazer era só reproduzir aquilo que os gregos já tinham conseguido fazer. Então, daí também essa febre, né, da imitação da arte grega. Se dá segundo esse pensamento. A gente tem discutido profundamente nas últimas semanas, né, a questão do belo clássico, que é a ideia de uma beleza que vai seguir parâmetros, né, de proporção, de simetria e uma série de técnicas. A gente passa por uma série de técnicas do Renascimento, principalmente em relação à pintura, a questão do esfumato. E a gente aqui no neoclássico tem uma retomada talvez ainda mais forte, né? E a gente vai perceber essa referência à arte grega em todos os aspectos da arte. Na escultura, na pintura, na arquitetura, de maneira muito evidente. Então, idealização na arte, o próprio nome já diz. Idealização vem de ideia, de ideal. É uma coisa que habita o campo das ideias, mas que não necessariamente é passível de ser real, né? Então a gente não pode dizer que uma pintura neoclassicista é realista, né? Porque ela não assume as possíveis imperfeições da natureza. Questão 2. Quais são as principais características da arte neoclássica? Isso daqui está bem enumeradinho lá no texto, eu só reproduzi aqui. Então, seria retorno ao passado, né, que é essa coisa de buscar referência na Grécia clássica, pela imitação dos modelos antigos greco-latinos. Greco-latino, aqui esse latino se referencia a Roma, tá? Academicismo nos temas e nas técnicas, isso é, sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes. Quando a gente fala em academicismo, a gente está falando de artistas que seguem as normas, né, as regras, os modelos, ensinado nas academias de belas artes. A Academia de Belas Artes francesa, talvez a mais famosa, tanto que é a que dá origem à Academia de Belas Artes do Brasil. Artistas vindos da Academia Francesa que acabaram trazendo o neoclássico para cá, né? Então, quando a gente fala em arte acadêmica, né, a gente está falando dessa arte ligada a esse modelo de beleza clássica referenciado na Grécia.
A arte entendida como imitação da natureza, um verdadeiro culto à teoria de Aristóteles, né? Se tenta imitar a natureza, mas sem uma veracidade, né? Então é uma espécie de natureza maquiada, né? Mas uma ideia de que tem que ter uma integração. Tanto que a gente tem muita construção de paisagem. Estilo sóbrio, antidecorativo, linear, antissensual. Isso daqui é o contrário do que a gente viu no barroco, né? Lembram? Barroco dramático, com excesso decorativo, com muito arabesco, com muita linha curva, né? E aqui a gente tem o contrário disso. Volta-se ao desenho, simplicidade da natureza, nobre, sereno, histórico. A gente tem várias. Quando se fala de volta-se ao desenho, está falando do desenho como base da pintura, né? Ou do desenho como o aspecto estrutural de tudo, tanto estrutural da escultura quanto estrutural da arquitetura. Então, não quer dizer necessariamente que a gente vai ter uma diversidade de trabalhos de desenho, né? Mas a gente tem linhas muito bem definidas na pintura, por exemplo. Né? O desenho se torna uma estruturação, uma base fundamental desse tipo de arte. E sempre procurando fazer as coisas o mais limpas e sóbrias possível. Quando se fala desse aspecto histórico aqui, é comum a gente ver, principalmente nos primeiros anos do neoclassicismo, várias cenas de relatos da Grécia, né? Tanto da mitologia quanto da história mesmo, tá? Então é comum a gente observar. Questão 3. O neoclassicismo foi um movimento artístico surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX. Este movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e arte neoclássica. A arte neoclássica era, letra A, voltada para a religião. Não necessariamente, não quer dizer que não existisse o tema, mas não era voltada somente para esse tema. Letra B, voltada para a população de classe baixa. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho do Jacques-Louis David, ele acabou virando o retratista oficial do Napoleão, né? Então, atendia, sim, a imperadora, as camadas mais ricas, né? Letra C, que é a alternativa correta, na arte acadêmica, como a gente acabou de discutir ali na questão acima. Ou seja, era uma arte feita segundo parâmetros e modelos aplicados dentro das escolas de belas artes. Letra D, uma arte que buscava a fuga das regras. Muito pelo contrário, né? A gente viu que era feita segundo modelos muito rígidos. Uma maneira de enxergar o mundo. Se a gente está falando em idealização, então a gente está falando de artistas que não necessariamente estavam fazendo uma relação com a realidade, né, do mundo. Questão 4. Sobre a obra em questão, considere as afirmativas. A obra é A Morte de Marat, né, que inclusive eu coloquei um vídeo que fala especificamente dela. É uma obra muito icônica do neoclassicismo, principalmente pelo contexto em que ela é pintada. E aí a gente tem 4 afirmativas, né? 1. A pintura não tem relação com a política de seu período, tendo sido feita por um artista em homenagem a um amigo. A gente viu que não, né? Que lá no vídeo que eu passei para vocês, que existe toda a construção da cena, ela é pensada justamente para transformar Marat num Marte, que seria uma coisa muito importante para a causa política, né, que ele defendia. A pintura ironiza o protagonista, zombando de sua morte pouco heróica. É o inverso disso, né? 3. A pintura associa o protagonista a um Marte, através do braço caído, postura iconográfica característica do Cristo morto.
Se a gente analisar pinturas do Renascimento, do Barroco, a gente vai ver que esse braço caído dessa maneira, essa cabeça também pendida, isso é muito comum nas representações do Cristo morto, de quando ele vai passar pela descida da cruz, né? Então, é uma ideia de elevar esse personagem a esse caráter de Marte. Então, a 3 está correta. 4. A composição instável é característica desse estilo de pintura. Vocês podem ver como a tela é dividida, né? Eu tenho uma linha horizontal muito precisa aqui, dividindo os ambientes, a maneira que a iluminação é construída, tudo muito sóbrio, né? Um fundo mais escuro. Então, a gente não pode dizer que isso é instável, muito pelo contrário. Eu tenho equilíbrio, aqui eu tenho o volume do corpo do mará, então aqui eu tenho uma caixa que vai equilibrar esse volume, aqui eu tenho claro, eu tenho uma zona muito clara, então ela contrasta com uma zona escura, e tudo isso vai equilibrar a composição. Então, a resposta correta é a letra E, apenas a 3, tá? Então, somente a afirmativa 3 está correta. Questão 5. De acordo com a tendência neoclássica, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Segundo a leitura acima, analise os itens e marque a única alternativa como correta. Número 1. É o academicismo o grande opositor no decorrer do processo, pois expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia. Isso é falso, porque aqui está dizendo justamente que o academicismo não se opunha, né, a essas formas de representação. Na verdade, ele procurava imitar. Questão 2. Tais determinações geraram uma introdução nas academias de arte que se convencionaram com tal estilo de fazer arte, né? Então, é exatamente o que está sendo afirmado aqui. Que a arte só seria bela se ela copiasse esses modelos. E na 3, isso só seria possível com um trabalho de pesquisa e aprendizado das técnicas de convenções da arte clássica, o que em decorrência da decadência política da época não acontecerá. Tá falsa porque está dizendo que não aconteceu, sendo que, na verdade, a gente estudou que o estilo é todo baseado nisso. Então, a correta seria a letra A, apenas o item 2 está correto. E aí eu estou deixando duas atividadezinhas aí no final, para vocês responderem, para se preparar para a próxima parte do conteúdo, tá? Então, responder no caderno, lembrar de botar data, etc. Então, desejo para vocês uma ótima semana, que vocês façam um bom trabalho. Tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, me procurem no Estudo Orientado.